Depois de estudarmos casos em que a velocidade e a aceleração variavam, alguns exemplos complicados inclusive, vamos retomar então um caso que é de muito interesse físico, que é um caso particular. É o caso particular da aceleração constante. Quando a gente diz aceleração constante, a gente quer dizer que o vetor aceleração é constante. E para o vetor aceleração ser constante, isso significa que as três componentes do vetor aceleração têm que ser constantes. Não necessariamente a mesma constante, o AX pode ser diferente do AY, que pode ser diferente do AZ, mas cada um deles tem que ser constante. Ora, se o AX é constante, por exemplo, isso significa que Vx é V0x mais AXT, porque a gente tinha visto esse resultado já no capítulo sobre movimento unidimensional. E se Vx de t é V0x mais uma constante AX vezes t, então a gente sabe também que x de t é x0 mais V0xt mais o meio de AXT quadrado. Esse resultado também é uma cópia do resultado lá do capítulo unidimensional. Ora, da mesma maneira, se a y é constante, uma outra constante, então a gente deduz imediatamente equações análogas para y, como está escrito aqui. E a mesma coisa vale, naturalmente, para a direção z. Então, no caso de aceleração vetorial constante, a gente tem três conjuntos de equações aqui equivalentes ao caso unidimensional visto anteriormente. Se a gente considerar essa equação para x aqui, que tem Vx igual a V0x mais AXT, e multiplicar os dois lados da equação por i, e depois pegar a equação para y e multiplicar os dois lados da equação por j, e depois nós multiplicarmos a equação por z pelo vetor unitário k, somando o resultado essa multiplicada por i, essa multiplicada por j, essa multiplicada por k, nos dois lados da equação, né? Nós vamos ter do lado esquerdo ivx mais jvy mais kvz é igual, do outro lado direito, iv0x mais jv0y mais kvz, pegando esse termo, esse termo, esse termo, e depois multiplicando esses termos aqui, que eu posso colocar o t em evidência, axi mais ayj mais azk. Não é? Bem, agora a gente identifica esse termo do lado esquerdo como sendo ivx mais jvy mais kvz, é precisamente o vetor velocidade. No lado direito temos iv0x mais jv0y mais kv0z, é precisamente o vetor velocidade v0, no instante zero. E axi mais ayj mais azk é o vetor aceleração a. E, portanto, a gente enxerga aqui uma equação que é v, vetor igual a v0 mais at, todos os vetores aqui. Da mesma forma, nós podemos somar as outras três equações multiplicadas por seus respectivos vetores unitários. O que eu quero dizer com isso? Essa aqui, ó, o x igual a x0 mais v0xt mais o meio de axt ao quadrado, se você multiplicar por i dos dois lados, e essa para y multiplicar por j, e essa aqui para z multiplicar por k, e somar as três equações, você vai ter do lado esquerdo ix mais jy mais kz, do lado direito, pegando esses termos aqui, ó, x0, o y0 e o z0, você vai ter ix0 mais y0 vezes j mais z0 vezes k vai ser o r0. E aqui multiplicando, colocando t em evidência, v0i mais v0xi mais v0yj mais v0zk, tem o vetor v0 que está aqui. E finalmente, colocando 1 meio de t ao quadrado em evidência, você vai ter multiplicando a xi mais a yj mais a zk, que é o vetor aceleração. Do lado esquerdo aqui a gente tem ix mais jy mais kz, é o vetor posição r. Então a gente chega na equação vetorial r igual a r0 mais v0t mais o meio de a t ao quadrado, onde todos aqui são vetores, né? Bem, a partir dessas duas equações, você pode deduzir outras. Por exemplo, você se lembra que no caso unidimensional, no caso de aceleração constante, a gente conseguia eliminar o tempo. Podemos tentar fazer a mesma coisa aqui para ver o que acontece. Lá a gente fazia v menos v0 dividido por a para encontrar o tempo. Aqui a gente não pode dividir por a porque você não pode dividir por vetor. Uma alternativa então é a seguinte: vamos calcular o produto escalar de v por ele mesmo. O v está aqui, né? Então o produto escalar de v por ele mesmo
é V0 mais AT, produto escalar por V0 mais AT. Usando a propriedade distributiva, então, do produto escalar, a gente obtém V0 escalar V0, mais 2 vezes V0 escalar AT, mais A escalar A, T ao quadrado. Se eu passar esse V0 ao quadrado para o lado esquerdo, fica V escalar V menos V0 escalar V0, eu vou ter do lado direito 2, vamos escrever aqui, 2A, que eu vou colocar em evidência, produto escalar por V0T aqui, mais A T ao quadrado. Eu tenho que botar sobre 2 aqui, porque eu coloquei o 2 em evidência aqui, que esse termo não tem 2, né? Bem, aí a gente identifica esse termo entre colchetes, V0T mais 1 meio de AT ao quadrado, como o que está aqui em cima, V0T mais 1 meio de AT ao quadrado, que corresponde a R menos R0 se eu passasse para o outro lado, não é isso? E, portanto, a gente obtém aqui V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A produto escalar por R menos R0, que lembra muito a equação de Torricelli, só que agora tem os vetores envolvidos. É importante chamar a atenção, no entanto, que, embora tenha vetores aqui, cada lado da equação é um escalar, né? V escalar V é um número, V0 escalar V0 é um número, e esse termo aqui também é um número. Vamos analisar então um caso particular, dentro do caso particular da aceleração constante, que é o movimento de projéteis. A gente lembra dessa equação para ver. Eu vou imaginar que o movimento é no plano, então se eu vou considerar duas dimensões, dois eixos x e y, vou ignorar o z. Essa equação aqui, lembrem-se, ela vem dessas duas aqui, que nós deduzimos anteriormente. E essa equação R igual a R0 mais V0T mais 1 meio de AT quadrado também, ela implica as equações correspondentes para x e para y. O que a gente faz agora é escolher os eixos convenientemente. A gente sabe que no contexto do lançamento de projéteis, em que você tem uma aceleração aproximadamente constante para baixo, o que você faz é alinhar um dos eixos com essa direção vertical, o eixo y, normalmente, né? É uma escolha que você faz. Então a gente escolhe o eixo x e y de maneira que o vetor da aceleração, que é constante, tenha componentes apenas na direção j, que corresponde ao eixo y que está aqui. Então a aceleração A é igual a menos gj. Por que menos g? Porque o j é para cima e a aceleração A é para baixo. E g é um número positivo. Ok? Ao fazer isso, ao escolher A igual a menos gj, o A passa a ter apenas componente y, como está aqui, o vetor A. Né? Portanto, o AX, para essa escolha de eixos que está aqui, o AX é igual a zero, o AY é igual a menos g, e agora nós podemos usar essa escolha aqui, esses valores de AX e AY que decorrem da escolha dos eixos x e y, para deduzir que na direção x temos movimento uniforme e na direção y temos movimento uniformemente acelerado. Então, substituindo esses resultados aqui nessa equação para Vx, a gente obtém Vx igual a V0x, porque o AX que entraria aqui é igual a zero. Olhando para essa equação agora para Vy, AY é igual a menos g, substituindo esse resultado aqui, Vy é igual a V0y menos gt. Olhando agora para a equação da posição x, temos x0 mais V0x mais 1 meio de AX ao quadrado, só que AX, por essa escolha de eixos aqui, é igual a zero. Então, portanto, temos x igual a x0 mais V0x vezes t, o movimento uniforme. E, olhando para essa equação da posição y, o AY que aparece aqui é igual a menos g. E a gente escreve isso aqui, dessa maneira. Então, observe que temos aqui equações de x em função de t e y em função de t. Do jeito como está escrito aqui, ainda não temos a equação de y como função de x, mas eu vou me permitir desenhar y como função de x mesmo assim. Vamos fingir que a gente não sabe que curva é essa por enquanto. Todo mundo já estudou no ensino médio, mas vamos fingir que a gente não sabe que curva é essa. Nós vamos deduzi-la daqui a pouquinho. Por enquanto, vamos só analisar como é que fica o vetor velocidade, lembrando dos exemplos anteriores que ele é sempre tangente à trajetória. Eu estou copiando aqui o resultado anterior, Vx é constante e Vy varia linearmente no tempo. Então, o V é sempre tangente à trajetória.
Normalmente no lançamento de projétil assim, você tem um parâmetro importante que é o ângulo de lançamento, que eu estou chamando de φ0 aqui. Então, se esse aqui é o vetor velocidade V0, ele tem componente Vx, nesse caso, Vy, que nesse caso em particular corresponde a V0x e V0y aqui, respectivamente. Então, é conveniente escrever esse V0x aqui, essa componente horizontal, como sendo o módulo do vetor velocidade inicial V0 vezes o cosseno desse ângulo de lançamento, φ0. Então está aqui V0 cosseno de φ0, e isso não muda, né? Está dizendo aqui que não muda. E já essa equação para Vy, você tem o termo V0y, que vai ser esse V0 projetado nessa direção vertical, que portanto o seno do ângulo φ0, menos gt. Esse muda linearmente com o tempo. Então, a gente pode, para entender o vetor velocidade em qualquer outro instante, para calcular, lembrar que a componente horizontal dele, Vx, não muda nunca. Então é sempre a mesma em todo lugar. Já a componente Vy, digamos, ela era positiva nesse instante inicial. Um instante mais adiante, ela ficou um pouco menor porque tem um menos gt aqui. Conforme o tempo vai passando, ela vai diminuindo, né? Ficou negativa. Ficou negativa não, ainda positiva, mas diminuiu. E o vetor velocidade é a soma vetorial desse Vx com esse Vy. Então esse vetor aqui é diferente desse vetor aqui. A componente Vx não mudou, a componente Vy diminuiu daqui para cá. Você tem, em qualquer instante, o ângulo φ da direção da trajetória, que é dado pelo vetor velocidade. Esse ângulo φ sempre pode ser calculado usando a trigonometria aqui. A tangente desse ângulo φ aqui é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, portanto o Vy dividido pelo Vx, em qualquer instante. Como você tem o Vy e o Vx aqui, você pode calcular isso como função do tempo, se você quiser. Você tem aqui o vetor velocidade nesse ponto de altura máxima, ele só tem componente Vx. E, perdão, só voltando aqui um passo para trás, e só tem componente Vx aqui porque na altura máxima Vy é igual a zero. O tempo andando para frente, esse termo aqui negativo, menos gt, começa a ficar maior do que esse módulo e, portanto, o Vy passa a ser negativo, que acontece aqui, né? Depois que você já passou pela altura máxima. Então, o Vy passa a ser negativo e o vetor velocidade tem essa cara aqui, a soma vetorial desse cara por esse. E o tempo passando mais ainda, o vetor fica mais negativo ainda, a componente y, né? E você tem um Vy aqui nesse ponto, que você está na mesma altura que esse cara aqui. E você tem um vetor Vy, a componente Vy do vetor velocidade vai ser menos V0y. Tem como você verificar isso depois. Então, só lembrando, V é sempre tangente à trajetória. Você pode também lembrar, uma coisa importante para lembrar, é que na altura máxima, y máximo, o Vy é igual a zero. Então é um erro você dizer que a velocidade é igual a zero nesse ponto, porque quem é igual a zero nesse ponto é a componente vertical da velocidade, Vy. Repare que o Vx não é zero nesse ponto. Então ele tem velocidade na altura máxima. O que ele não tem é a componente vertical da velocidade. Então, para essa condição inicial que nós escolhemos, com x0 igual a 0 e y0 igual a 0, né? Nós colocamos, quando o tempo t igual a 0, o sistema está na origem, é uma escolha particular. A gente pode escrever, então, o x de t e o y de t, usando as formas anteriores, x de t igual a v0x vezes t, o v0x é esse cara aqui, e o y de t é o v0yt mais um meio de a até o quadrado, a igual a menos g. Copiando, então, aquelas expressões para cá, a gente pode tentar entender agora qual é a equação da trajetória y como função de x. É essa curva aqui. Aqui fica fácil de eliminar o tempo. Você pode, por exemplo, escrever da primeira equação, essa aqui, que o tempo é x sobre v0 cosseno de φ0, e substituir essa equação na equação para y que está aqui. Então, y é igual a v0 seno de φ0 vezes t, e o t é esse cara que está aqui. Então, vou escrever x sobre v0 cosseno de φ0, menos g sobre 2, t ao quadrado. Eu vou usar esse t aqui.
esse é o t, tudo ao quadrado. Então vamos fazer essa continha. Repara que nesse primeiro caso aqui o V0 cancela com V0, tem o x seno de φ0 sobre cosseno de φ0, é x tangente de φ0, e no segundo caso, g sobre 2, x ao quadrado sobre V0 ao quadrado, cosseno ao quadrado de φ0. Então, a gente não pode se deixar assustar por essa quantidade aqui grande de símbolos presentes na equação. Vamos lembrar que o que interessa aqui é a dependência de y com x, né? Lembra? φ0, V0, φ0, cadê? φ0 que está aqui, V0 que está aqui embaixo, e g são constantes. Portanto, o que interessa é a dependência em x, que está aqui. Tem um termo positivo, tem um termo aqui, essa tangente aqui normalmente é positiva, então linear em x, e depois um termo com x quadrado que é negativo, porque todo o resto aqui é positivo, tá vendo? G, V0 ao quadrado, cosseno ao quadrado de φ0. Portanto, y de x é uma parábola com concavidade para baixo, concavidade negativa. Essa que está aqui. E às vezes é conveniente você escrever a trajetória y como função de x, ignorando a parte temporal que está escrita aqui em cima. Muitas vezes é importante ter parte temporal, mas muitas vezes você ganha eliminando o tempo diretamente. Então, com essa equação da trajetória, y de x, você pode fazer várias coisas. Por exemplo, coisa trivial é calcular o alcance, né? O alcance, que é onde você chegou quando a partícula bateu no chão, por assim dizer, corresponde, matematicamente aqui, ao valor de x, tá aqui, tal que y é igual a zero, né? Então você pode colocar y igual a zero nessa equação de trajetória, y, vou escrever igual a zero, é igual a essa função de x quando x é igual ao alcance, que vamos chamar de r. É um anglicismo aqui, reach, né, em inglês. Então, substituindo x por r aqui, x ao quadrado vira r ao quadrado, nós temos uma equação para r, ou seja, qual é o valor de x quando y é igual a zero. Repare que tem uma solução trivial que é r igual a zero, que não interessa, que é essa aqui. Descartando essa solução, a gente obtém, então, passando esse termo para cá e multiplicando esse para lá, repare que tem 2 sobre g, esse v0 ao quadrado vai para cima, e aqui eu tinha tangente do outro lado, seno sobre cosseno, multiplicado por cosseno ao quadrado, vai ficar seno vezes cosseno. E aí só um passo final, se você lembrar que seno de a mais b é igual a seno a cosseno b mais seno b cosseno a, então você lembra que seno de φ0 mais φ0, ou seja, a igual a b aqui, vai ser 2 seno de φ0 cosseno de φ0, que é exatamente o que aparece aqui, seno de φ0 cosseno de φ0 vezes 2, tá vendo? Então isso corresponde ao seno de 2 φ0. E a gente, só para simplificar um pouco a expressão final do alcance, v0 ao quadrado sobre g, seno de 2 φ0. Normalmente, é importante enfatizar, isso só vale para essa escolha particular aqui de parâmetros em que você lança a partícula da origem do sistema de coordenadas. Então, só a título de curiosidade, um resultado bem conhecido é que se você fixasse V0 e G, qual é o ângulo de lançamento que maximiza o alcance? Isso aqui está fixo, você pode variar isso aqui como você quiser, o ângulo de lançamento. Qual é o que maximiza o alcance? Se você deixar ele muito vertical, ele vai se lançar e vai cair aqui pertinho. Se você lançar muito horizontal, então ele vai cair relativamente perto. Tem um ângulo que maximiza o alcance, que é fácil de você entender, é só você se perguntar quando é que esse seno aqui é máximo. O valor máximo do seno é 1, né? E quando é que o seno é 1? Quando o argumento do seno é igual a 90 graus. E, portanto, o valor do ângulo que maximiza o alcance é 45 graus. Uma outra coisa que você pode fazer, ainda usando a equação da trajetória, é estudar a altura máxima, y máxima. Então, o cálculo da altura máxima tem várias maneiras de você fazer. Vou fazer dois jeitos diferentes aqui. O primeiro deles é lembrar que na altura máxima, Vy é igual a zero, né? Então, vamos lembrar quem que era o Vy. Esse aqui era o Vy. Eu vou usar um cálculo aqui que usa o tempo ainda, certo? Então, o tempo, o instante em que Vy é igual a zero, é esse aqui. Resolvendo essa equação aqui para Vy é igual a zero. Então, o valor da altura máxima é o valor de y calculado nesse instante.
Então vamos ter que lembrar aqui a equação para y, que era v0y vezes t, então estou usando esse t estrela aqui, menos 1 meio de gt ao quadrado, g sobre 2, t ao quadrado, nesse caso t estrela aqui ao quadrado. Então, isso vai dar v0 quadrado seno ao quadrado sobre g, menos v0 quadrado sobre g, dividido por 2, ou seja, v0 quadrado seno ao quadrado de φ0 sobre 2g. Então, esse é o valor da altura máxima. Ou, às vezes, como fica mais fácil de lembrar lá no ensino médio, se você lembrar que v0 seno de φ0 é o vy, então isso aqui é v0y, perdão. Isso aqui é o v0y ao quadrado sobre 2g. Uma outra maneira, que talvez pareça mais difícil agora, mas que é útil lembrar que é possível, é você lembrar que se você tem a equação da trajetória y como função de x, a equação dessa parábola que está desenhada aqui, então o valor máximo da trajetória corresponde ao ponto em que a derivada de y em relação a x é igual a zero, nesse ponto aqui, nesse x estrela. Então, vamos tomar a derivada de y em relação a x dessa equação que está aqui. Lembrando que φ0, g, v0, tudo isso aqui é constante, e a única dependência que nos interessa é y como função de x. É linear aqui e é quadrática aqui. Então, derivando y em relação a x nessa expressão, nós vamos obter do primeiro termo tangente de φ0, e do segundo termo, a derivada de x ao quadrado dá 2x, que está aparecendo aqui, vai cancelar esse 2 com esse, não é? Então, e agora a gente põe que isso seja igual a zero, quando x é igual a x estrela. E temos uma equação, então, para o valor de x, onde o y é máximo. Resolvendo, então, para o valor de x, onde y é máximo, nós vamos obter x estrela igual a v0 ao quadrado sobre g, cosseno de φ0, seno de φ0, que é o que você obtém passando essa tangente para o outro lado e multiplicando o resto para lá. v0 ao quadrado sobre g, que está aqui, e depois a tangente é seno sobre cosseno, multiplicado pelo cosseno ao quadrado da seno cosseno, que está aqui. Não surpreendentemente, esse valor de x é igual à metade do alcance que nós obtivemos no slide passado, no slide anterior, né? É importante salientar também que só é verdade, ou seja, que o valor máximo é metade do alcance. Esse é um caso particular dessa parábola, devido ao fato de que a parábola é um objeto simétrico em torno de seu máximo. Se você pega essa parábola aqui e bota um espelho e reverte, gira, digamos, essa parábola em torno de um eixo que passa pelo máximo, ela não muda. Qualquer outra curva que tem essa propriedade também vai satisfazer isso aqui. Mas isso não é verdade para outras curvas que não têm essa simetria. Ok? Então, o valor da altura máxima, y máximo, é o valor de y calculado no x estrela, que é o x onde o y é máximo. Então, nós temos que substituir esse valor de x estrela aqui nessa expressão que está aqui. Parece uma coisa horrorosa, mas temos que ter fé na matemática, certo? Vamos lá. Então, x tangente de φ0, quando x é igual a x estrela, nós temos que multiplicar isso aqui por tangente de φ0. Tangente de φ0 é seno sobre cosseno. O cosseno vai cancelar com esse aqui, e o seno vai aparecer aqui ao quadrado, certo? v0 ao quadrado sobre g, seno ao quadrado de φ0. Menos esse termo aqui, que tem g sobre 2, v0 ao quadrado, cosseno ao quadrado embaixo, e o x ao quadrado em cima, onde x é o x estrela, que vai ter que entrar em cima esse cara aqui. Então vai entrar v0 à quarta, g ao quadrado embaixo, cosseno ao quadrado, seno ao quadrado em cima. Então, confira aí que vai dar esse resultado aqui. O v0 à quarta, que aparece por causa do x ao quadrado aqui em cima, vai cancelar com o v0 ao quadrado que está embaixo, vai sobrar um v0 ao quadrado em cima. Tem um g aqui, mas quando você coloca o x ao quadrado, aparece um g ao quadrado embaixo, então dá um g embaixo. O 2 está aqui, e o x ao quadrado em cima leva um cosseno ao quadrado, seno ao quadrado para cima, o cosseno ao quadrado cancela com esse que está embaixo, sobra só o seno ao quadrado em cima. E, portanto, a gente fica com v0 ao quadrado sobre g, seno ao quadrado de φ0, menos metade dele, que é igual a v0 ao quadrado sobre g, seno ao quadrado de φ0 sobre 2, que é exatamente o resultado que a gente obteve daquela outra maneira, talvez mais tradicional.